Graça e paz, irmãos. Como o João falou, Deus é bom. Deus é muito bom. E confiado nessa bondade do Senhor e no amor dos irmãos que temos recebido também, é que eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou, creio que Deus com certeza colocou no meu coração. Amém? O tema do nosso acampamento, vamos repetir juntos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Todo o nosso crescimento é em Cristo e em amor. Amém? Então, aquilo que não provém de amor não pode estar relacionado com esse crescimento, né? E a gente poderia até dizer o seguinte, mas seguindo a Jesus em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, porque nossa verdade é Jesus. Amém? Quando os irmãos comentaram sobre um tema e que testificou no nosso coração esse versículo, a primeira coisa que me veio à mente foi um versículo, que se encontra no livro de Salmos 92, um versículo bastante conhecido dos irmãos, que na hora que ela já veio ao meu coração, falando de crescimento. E é baseado neste texto que eu gostaria de falar, trazer, creio que Deus quer trazer uma mensagem para nós, com certeza, através deste texto. Então, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Salmos 92, de 12 a 14. Salmo 92, versículo 12. Salmo 92, 12, diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Então aqui nesta passagem, Deus, e em várias outras passagens que nós aprendemos com Jesus, tem várias passagens na Bíblia que Deus usa a natureza para explicar as coisas espirituais. Então, nesse caso aqui, para falar sobre crescimento, que esse é o tema que eu gostaria de abordar com os irmãos, Deus usa o cedro do Líbano para mostrar como deve ser o nosso crescimento. Ele usa a natureza, algo natural aí, para explicar as coisas espirituais. E ele usa uma outra árvore, vamos assim dizer, a palmeira, para explicar como ela floresce. Então, na verdade, aqui, Deus nos compara por vários textos como árvores. Então, é baseado nesse texto, olhando para, no caso, o cedro do Líbano, nós podemos ver qual que é a vontade de Deus para com a nossa vida em termos de crescimento. Amém? Então, só analisarmos, ver como ela se procede, como cresce, para a gente entender qual que é a vontade de Deus para com a nossa vida. Então, primeira coisa que, pesquisando sobre o cedro, já me chamou a atenção e abriu um pouco mais o entendimento. Então, o cedro é uma árvore que até os 3 anos de sobrevivência, de vida dela, ela cresce 5 centímetros. O cedro, em 3 anos
de sobrevivência, vamos dizer, cresce 5 centímetros. Só que a sua raiz é 1,5 metro. Quando eu pude entender, compreender, já muita coisa mudou na minha mente, no meu coração de entendimento. Porque uma árvore de 5 centímetros, ela tem 1,5 metro. Ela, mesmo já jovem, pequena, vamos assim dizer, nova, ela já está firmada e fundamentada pelas raízes que ela tem 1,5 metro. Amém? Então, irmãos, como é difícil você arrancar, você tirar uma árvore de 1,5 metro, com 5 centímetros de crescimento. Então, isso aí já trouxe uma clareza maior de tudo aquilo que Deus quer da vida da gente. E eu queria dizer para os irmãos, ele é mesmo jovem, né? Ela se mostra firmes, que o seu crescimento interior é maior que o crescimento superior. Aquilo que é visto por nós, a nossa vida. Então, há um crescimento para cima e outro para baixo. Como foi falado aqui, se a raiz, quando é colocada a raiz na terra, se ela não morrer, ela não nasce, fica ela só. Mas no caso, aqui em 3 anos, houve 5 centímetros, cresceu e cresceu também, o crescimento também, ele é para baixo, ela cresce, as raízes estão profundas, amém? E eu queria dizer que são as raízes que garantem a firmeza da árvore, na nossa vida, são as raízes que são encarregadas da nutrição e sobrevivência da árvore. São as raízes que nós temos espirituais que vão nos manter em pé e que vão florescer. Então, não são os frutos que garantem a sobrevivência da árvore, são as raízes. E é sobre as raízes, irmãos, que eu quero falar. É sobre as raízes que nós temos que estar fundamentado, porque não são os frutos que dão sustentação para a árvore ou para a nossa vida, são as nossas raízes que nos sustentam, que nos fortalecem de ter uma vida de temor, de obediência e crescer em Cristo. Então é sobre as raízes que eu gostaria de falar. Amém? E outra coisa, normalmente nós olhamos, nós focamos para aquilo que é aparente. Na nossa vida, nós temos aquele hábito, costume, né? Nós olhamos tudo aquilo que é aparente. E às vezes não valorizamos aquilo que está em oculto. E no caso, só para dar um exemplo, aí está aí. Não que está errado, né? Não tem nada errado aí. A gente vai ver que tem a revelação de Deus aí, mas diferente do foco que às vezes nós vemos. Então, nós valorizamos mais aquilo que é aparente do que aquilo que está em oculto. Então, é sobre as raízes que eu gostaria de falar com os irmãos para a igreja. E eu creio que Deus está nos mostrando um novo tempo, uma nova vida, uma nova dimensão aqui como nós, como corpo, com a igreja, para realmente que nós possamos caminhar firmados em Cristo Jesus. E eu notei a primeira raiz das nossas vidas, que nós devemos cultivar, é a oração. Então, na oração nós temos que ter uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus em oração. Raízes que são fortes, a oração é uma das raízes que mais vai dar crescimento, que mais vai amadurecer essa intimidade que nós temos com Deus. Jesus, quando ele estava lá para ser crucificado, ele disse: nem ao menos 1 hora pudestes orar, vigiar comigo. Às vezes, muitos dos problemas que nós temos, às vezes é falta de orar e de vigiar. Porque Jesus disse: nem ao menos 1 hora pudesse vigiar comigo. Muitas vezes, nas nossas lutas, nos nossos problemas, é falta de oração, é falta de vigiarmos. E isso é raiz e tem que ser cultivada.
Uma outra raiz das nossas vidas que nós temos que cultivar, irmãos, é ter uma comunhão com a palavra de Deus. Leitura da Bíblia, diária, constante. Por quê? Porque a leitura, a palavra de Deus, é o único alimento que nutre, que sustenta, que refrigera a nossa alma. Nós temos que ter essa intimidade com Deus através da sua palavra. Como nós lemos aqui, ele é o único alimento aí, irmãos, que vai sustentar, que vai refrigerar a tua alma. É uma raiz importante. Um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, é um texto de Mateus 7, 24. Os irmãos vamos procurar em Mateus, abrir as nossas Bíblias no Mateus 7, 24. Amém? Mateus 7, 24, está escrito assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A raiz aí, irmãos, é os irmãos praticarem a palavra de Deus, não serem simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes. E toda vez aquilo que nós colocamos a palavra de Deus em prática, nós estamos colocando, ou melhor, aprofundando as nossas raízes. Então, a primeira é oração, a segunda, que eu falei, é sobre uma leitura, uma intimidade com a palavra, né? E a palavra de Deus, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Então nós temos que ter essa intimidade e esse relacionamento com a palavra, essa intimidade com o Verbo eterno, o próprio Jesus. Uma outra relacionamento, um outro fundamento, outra raiz, é uma vida de louvor, uma vida de adoração. Nós não estamos falando aqui de música, é você ter um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem abençoado na nossa vida. Então isso também é fundamento, você ter uma vida de louvor, ter um coração agradecido. E muitas vezes é no nosso dia a dia, não é aqui na hora que nós estamos aqui reunidos. Pelo contrário, muitas vezes é no teu dia a dia, no teu lar, no teu trabalho, onde por quer você anda, você ter um coração de louvor, um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e fez por nós. Amém? Outra coisa que é raiz, é fundamento, e nós às vezes, não vou falar que nós não valorizamos, mas aquilo que não é aparente, é uma vida de jejum. Quantas vezes nós oramos, ou melhor, quantas vezes nós jejuamos? Ninguém vê. Mas é raiz, é fundamento, fortalece a nossa vida, fortalece o nosso espírito. Jejum é fundamento também. Outra coisa que eu relacionei aqui como fundamento, como raiz que nós crescemos, então os irmãos estão percebendo aí, né? Todo o crescimento nosso é para baixo. Raiz, ela tem que ser aprofundada nas nossas vidas. Nós temos que cavar bem fundo. Outra raiz da nossa vida, que já foi falado algumas vezes aqui, é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. A unidade, Cristo já fez por nós na cruz, mas o aperfeiçoamento da unidade, nós temos que procurar desenvolver o aperfeiçoamento da unidade em nós. Isso muitas vezes não aparece. Por quê? Porque isso também é raiz. E nós devemos ter essa atitude, esse procedimento de nos relacionar em amor. Porque todo
o crescimento é em Cristo e é em amor. Uma outra raiz que eu gostaria aqui de enumerar, de falar, ela se encontra no livro de Colossenses 2, 6 e 7. Os irmãos procurem, por favor. Colossenses. Isso aqui é uma raiz essa é uma raiz que está falando aqui, ligado a Cristo. Diz o seguinte: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados em Cristo, e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graça. Então, um versículo da catequese que todos conhecem, que ele diz o seguinte, 2,6, 1 João, fala assim: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Todas as vezes que nós andamos como Jesus andou, estamos firmando as nossas raízes. As nossas raízes têm que estar em Cristo. Amém? Um outro aprofundar de raiz, uma outra raiz, ela está ali em Marcos 8, 34 e 35, quando fala de negar-se. É um texto também bastante conhecido, Marcos 8, 34 e 35, que diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a tua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Todas as vezes, irmãos, que nós perdemos a nossa vida, nós estamos aprofundando as nossas raízes em Cristo. Quando a palavra aqui fala negue, si mesmo se negue, uma definição é perder a visão de si mesmo. Quando nós negamos, esse termo aqui fala, quando a si mesmo se negue, é perdermos a visão de si mesmo. É a morte do eu, é você estar firmando e fundamentando as suas raízes. Outra definição de negue-se a si mesmo é perder o interesse próprio. E muitas vezes, os irmãos sabem, né? Nós temos muitos desejos, muitas vontades, mas o negar-se a si mesmo é perder o interesse próprio. Outra definição sobre o que é negar é esquecer-se de si mesmo. Então esse versículo, às vezes, decoramos, memorizamos, vamos assim dizer, mas viver isso daqui, este versículo, você perder a sua vida, tomar a cruz, seguir, é você fundamentar as suas raízes em Cristo. E todas as vezes, irmãos, quanto mais nós estamos fundamentados em Cristo, quanto mais as nossas raízes, se elas forem profundas, nós somos mais fortes. Deus nos abençoa, nada vai nos abalar. Por isso que João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Todas as vezes que nós negamos a nós mesmos, nós estamos diminuindo, ou seja, fundamentando as nossas raízes. E raiz, irmãos, é aquilo que ninguém vê. É só Deus que vê as raízes. Nós vemos tudo que é aparente. Paulo também, ele disse um texto, né, de Gálatas, fala assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo tinha raízes, ele sabia do que ele estava
estava falando, não ele mais vivia, mas Cristo vivia nele. Hein? Muitas vezes nós nos preocupamos, né, com o exterior, com a aparência, nos esquecendo o que nos sustenta, irmãos, são as nossas raízes. Às vezes o peso de uma árvore, né, aquilo que é aparente, se ele for grande, irmãos, a raiz não pode sustentar. Por isso que as nossas raízes, ela tem que ser fortalecida. O fruto, ele é importante, mas a falta dele pode significar um problema na raiz. Uma outra característica que a gente vê quando analisa, no caso o cedro, é que ele não depende da chuva. O cedro não depende da chuva, pois suas raízes profundas, elas buscam o lençol freático. Nosso crescimento, ele não depende da circunstância de qual nós estamos envolvidos. Às vezes os nossos problemas, as nossas lutas, os pastores, os irmãos, não servem de motivo, de desculpa para o nosso crescimento. Por quê? Porque nós temos que ter raízes profundas, e o cedro, ele busca o seu alimento, o seu sustento, as águas profundas no lençol freático. Ele não depende da chuva, ele não depende daquilo que é exterior. E isso também deve ser com nós. Nós não temos desculpa, nós temos que buscar a Jesus, lançar as nossas raízes, a morte do eu, do orgulho, da soberba, e realmente aprofundar em descer, em crescer em Cristo Jesus. João 7,37, um texto bastante conhecido também dos irmãos. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não temos desculpas, nós temos Jesus, que Ele vai nos abençoar, vai saciar a nossa sede, Ele vai refrigerar a nossa alma. E aqui eu gostaria de dar um exemplo de um homem. Citamos exemplos aí de Paulo, que ele disse, um homem do Velho Testamento, vamos dizer, que tinha suas raízes profundas. Ele sabia no Deus que ele cria, ele tinha convicções de vida em quem ele cria. Ele tinha raízes, e as suas raízes eram profundas. Esse homem, ele não dependeu das circunstâncias que ele estava envolvido. Este homem é Jó. Como os irmãos sabem, Jó, ele perdeu tudo. Jó perdeu os seus bois, ele perdeu as jumentas, mataram os seus servos, ele perdeu as ovelhas, ele perdeu os camelos. Em outra situação, e ainda ele continuou perseverante, fiel a Deus, porque ele tinha raiz. Ele não estava voltado e dependente das circunstâncias onde ele estava envolvido. Ele tinha confiança, fé em quem ele cria. E mesmo assim, ele foi colocado numa prova, uma prova maior ainda. As suas chagas, suas doenças, seus problemas. E mais ainda, a sua mulher manda amaldiçoar seu Deus e morrer. Irmãos, os irmãos já pensaram, analisaram? Eu diria, às vezes eu vou inverso isso aqui, né? Eu penso, eu posso não perder nada, ter tudo, Deus me abençoar, mas se eu não tiver o apoio, a confiança, minha esposa do lado, eu sou abalado. Muitas vezes nós nos abalamos. A esposa, ela tem do lado do marido, auxiliando, ajudando, como uma auxiliadora idônea ali. Mas Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, ele não tinha nada. E muitas vezes, quando isso acontece,
Às vezes nós nos desesperamos, nós fazemos besteira, fazemos loucura. Por quê? Porque nós estamos às vezes baseados nas coisas que são visíveis, nas coisas que são aparentes. Raízes, irmãos, ela tem que ser profunda. Irmãos, vai buscar na fonte. Jesus quer te abençoar, quer te fortalecer, Ele quer te suprir, Ele quer refrigerar a tua alma. Jó, ele perdeu tudo, ele não tinha nada. E no versículo 2:10 fala que em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Às vezes nós temos uma dificuldade, às vezes perdemos os nossos empregos, às vezes nós nos abalamos, ficamos preocupados, ansiosos, porque às vezes nós não conhecemos o Pai que temos e as nossas raízes, elas não são profundas. E agora, irmãos, eu quero que os irmãos abram em Jó 14:7 para ver como Jó ele agiu, porque Jó, ele se comparou ali como uma árvore. E é isso que esse texto ele compara, né? Nós, muitos lugares da Bíblia, nós somos comparados como árvores. Então, Jó, ele perdeu tudo, perdeu os seus bens, perdeu os seus servos. Eu falo que ele perdeu até a sua esposa, os filhos, irmãos. Já pensou tocar nos nossos filhos? Às vezes toca não estou falando eu, né? Eu falo o pessoal do mundo aí. Às vezes toca, fala da esposa, tudo bem, mas falou dos filhos, pega, né? Você perde tudo, onde você vai se apegar? Isso tudo é coisas visíveis. E Jó estava firmado em Deus, ele sabia no Deus que ele cria. Jó tinha raízes, ele não estava preso às circunstâncias. Acharam o Jó 14:7? Ele diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Amém, irmãos? O importante é você ter raiz. Fruto é uma consequência de uma vida de experiência, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão com os irmãos, uma vida de dedicação que você tem. Você não está preso à circunstância, aquilo que te rodeia, meu irmão. Se você tem raiz, ao cheiro das águas ela brotará, ela dará ramos como planta nova. Creia nisso, nessa verdade, é a palavra de Deus, irmãos. Aleluia! Ao cheiro das águas brotará, ao cheiro. O importante é você ter raiz, fruto é consequência. Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha. E eu queria dizer para você, meu irmão, que há esperança para a tua vida. Se você tem raiz, e eu creio que você tem raiz, você pode perder tua esposa, você pode perder teus bens, você pode perder tudo, mas ao cheiro das águas brotará e dará. Deus vai te abençoar. Há esperança para você, há esperança para nós. Estamos firmados e fundamentados nessa raiz. Uma outra característica, né, do cedro, e aí Jesus, essa é a mensagem que Deus quer para nós, transmitir aquilo, que Ele pega o exemplo, uma coisa natural, da natureza, para explicar as coisas espirituais. O cedro, irmãos, quando chega às suas raízes na rocha, ele envolve a rocha. A rocha para o cedro, para as raízes do cedro, ela não é obstáculo. O cedro, quando ele chega, as suas raízes chegam na rocha, ele envolve a rocha.
Irmãos, quando você tocar na raiz, tocar na rocha, envolva a rocha, irmão. Se agarre nela, fique arraigado na rocha. A rocha vai te fortalecer, vai te abençoar. Quanto mais agarrado, arraigado na rocha, mais firme estaremos. Irmãos, abracem a rocha. A rocha é Cristo. A palavra de Deus diz em Jeremias: buscar-me-eis e achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Aprofunda, irmão, desce, lá embaixo, procura a rocha, se fundamenta, se fortalece na rocha. E a palavra de Deus, nós lemos, Deus diz que, eis que põe em Sião, uma pedra principal, pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crer, não será, e quem nela crer, não será confundido. Creia nesta rocha que Deus colocou como pedra angular. Você não será confundido. Amém? Então, alguns exemplos, tem mais coisas que a gente poderia falar, mas algo que mexeu no meu coração sobre o crescimento, é isso daí, que o crescimento, a árvore, ela depende, é da raiz, não é dos frutos. Nós temos que ter raiz. E uma outra verdade da palavra de Deus, que ainda está inserido nesse texto que eu li, quando fala plantados na casa do Senhor, isso é uma outra parte da Bíblia que nós temos que olhar, que é muito preciosa e é verdadeira. Diz o seguinte, anotei aqui: a vida, o crescimento e o florescer, a raiz da árvore, ela está diretamente relacionado ao solo onde está plantada. Irmãos, a raiz da árvore, ela por si só, né, a natureza da árvore por si só, ela não garante o crescimento e o florescer. Isso é uma outra verdade que está escrita nesse texto. Por quê? Porque fala plantados na casa do Senhor. Então a vida e o crescimento, o florescer, né, a raiz da árvore está diretamente relacionado ao solo onde ela está plantada. A natureza da árvore por si só, né, nós por si só, nós não garantimos o crescimento e o florescer. E um texto que eu quero exemplificar isso daí, é o texto que os irmãos conhecem da semeadura lá, que está em Mateus 13, 5 e 6. Esse texto de Mateus 13, 5, 6, é a parábola da semeadura, né? Diz o seguinte: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo do sol, porém, a queimou, porque não tinha raízes, secou. Que Deus possa realmente ter misericórdia, Daniel, de nós. A árvore, nós, por si só, não garante o crescimento. Aqui, ela não cresceu porque ela não estava em terra boa. Aqui dependia da terra. E a gente pode ver aqui que no caso, essa pessoa que recebeu a palavra, vamos assim dizer, ela recebeu com alegria, e imediatamente com alegria. Nós podemos falar até que tinha fruto. Mas, por que secou a raiz? Porque ela não estava em terra boa. Uma outra verdade é que desse texto, é que plantados na casa do Senhor. E agora, como fala também de crescimento, eles têm que estar plantados na casa do Senhor. O verso 3 diz que plantados na casa do Senhor,
nos átrios do nosso Deus. Então aqui essa referência, quando a palavra do Velho Testamento diz casa do Senhor, diz daqueles, a definição é aqueles que pertencem à mesma casa, família de descendentes como corpo organizados. Irmãos, está falando da igreja aqui, lá no Velho Testamento está falando da igreja, está falando de nós, está falando de casa de descendentes como corpo organizados. Isso aqui está falando da igreja. E na igreja, nós somos envolvidos ou comprometidos? Como estamos nós no corpo, na igreja no qual nos reunimos? Nós estamos envolvidos ou nós estamos comprometidos? Só para exemplificar, uma vez o irmão já usou essa comparação, o que é ser comprometido, o que é estar envolvido. Ele deu um exemplo de um hambúrguer lá, do X-Tudo, o lanche. Ali tem o ovo e tem o bacon. A galinha, ela está envolvida com o X-Tudo, com o lanche. Por quê? Ela dá o ovo. Mas o porco não, ele dá o bacon, ele está comprometido. Nós estamos no corpo de Cristo, envolvidos ou comprometidos? Qual a nossa posição? Faça uma análise, você mesmo. Você com o corpo de Cristo, está envolvido ou comprometido? Eu gostaria de ler um outro texto com os irmãos. Está em Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Diz o seguinte: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, aqui não está falando de reunião, de congregar aos sábados, compromisso de você ir lá frequentar ali 2 horas. Aqui está falando, quando fala de considerarmos, é fixar os olhos e a mente em alguém. Aqui, quando fala de congregarmos, fala de relacionamento, fala de unidade. A igreja, ela não é uma estrutura, a igreja são relacionamentos. Muitos de nós estamos firmes até hoje aqui, entre nós, há 20, 30, 35, 40 anos, por causa dos nossos relacionamentos. Não é por causa de uma estrutura. Amém? Outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que fala do que é você estar plantados na casa do Senhor, e é o texto de Efésios 3, 17 a 19. Efésios 3, 17 a 19. Eu queria dizer que, esse compartilhar, alguns textos aqui foi testificando e abençoando. Até esse texto que estava em mente aqui, o irmão compartilhou comigo e realmente testificou. É verdade, é isso aí mesmo. Diz o seguinte: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados. Arraigados aqui, irmão, o sentido é fortalecer com raiz, tornar firme, estabelecer. Irmãos, temos que estar arraigados, fortalecidos, nós temos que ter raízes. E está falando aqui sobre igreja. Alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Aqui também mostra que a igreja, ela não é estrutura. Porque esse compreender aqui, irmãos, significa receber experimentando
não é algo que às vezes nos toca na nossa mente, é algo que a gente vai viver. Com todos os santos. Irmãos, o pão é pão nosso de cada dia. O Pai é pão nosso, é Pai nosso. Acabou o individualismo. Aqui fala com todos os santos. Com todos os santos. Vou ler de novo. E assim habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda plenitude de Deus. Isso são raízes profundas. E falando um pouco mais sobre esse crescer, florescer, eu não vou entrar muito na parte de frutos, que depois o outro irmão vai entrar. E aqui Deus, Ele usa uma outra árvore. Ele usa a palmeira, que é a tamareira, que ela dá muitos frutos. Se a gente for analisar, ver, ela dá fruto em abundância, né? A madeira dela, ela servia na edificação de casas. Então a nossa vida, se florescemos, nós temos condição de alimentar as pessoas, de edificar vidas, de ser bênção. Tudo na tamareira ele era aproveitado. Amém? Até as raízes. Irmãos, uma característica da palmeira é que ela não aceita enxertos. A palmeira, ela não aceita enxertos. Nós não podemos misturar o evangelho puro de Cristo com outro evangelho. Nós não podemos estar na igreja, vamos pôr em Cristo, e no mundo. E a palavra de Deus, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Você também me falou profundo, irmãos. Ela não aceita enxerto. A palmeira, ela vive no deserto. E nós também, esse exemplo, todas as vezes que a gente está falando, às vezes fala de árvore aqui, irmãos, é a nossa vida. Está falando de nós. O exemplo, essa comparação, é a tua vida. Então eu queria dizer, irmãos, que o deserto, a circunstância, os problemas que você enfrenta, as lutas no dia a dia, ela não vai influenciar a nossa vida, porque a nossa fé e esperança está em Deus e não na circunstância deste mundo que está no maligno. Nós andamos por fé e não por vista. Amém? Uma outra particularidade da palmeira, que ela cresce para dentro. Toda árvore, se a gente pegar a maior parte dessas árvores daqui, se a gente pegar e cortar a casca por fora, um pouquinho só assim, se arrancar a casca dela, tirar de uma conferência, a árvore morre. Nós não somos assim. Todas as vezes as lutas, os problemas que nós temos, o nosso crescimento interior é em Cristo. Por isso que a palavra fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Você está protegido, a tua vida, ela tem uma capa protetora. É os anjos, é Deus te guardando, é Deus te fortalecendo, porque nós temos raízes e o nosso crescimento, ele é interior. E eu queria dizer para você, que às vezes está preocupado com o crescimento, está preocupado com o fruto. Não se preocupa com o crescimento, porque o crescimento é Deus que te dá, irmão. Creia nisso. E quando, olhando, observando uma característica dessa árvore, eu pude ver aí 3 textos na Bíblia.
A palmeira, irmãos, ela cresce por camadas. E eu fui levado a meditar em textos para os irmãos entenderem que o nosso crescimento em Deus é Cristo que dá o crescimento. Se você não fica pensando que você que está crescendo, não, que você está com fruto. É Deus que está te abençoando, é Deus que está te fortalecendo. E esses 6 textos eu gostaria de ler com os irmãos. Os irmãos não precisam nem abrir. Já estou terminando. Irmãos, creia, é Deus que dá o crescimento. Em João 1:16 diz o seguinte: da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Camada, irmãos, é graça sobre graça. Todos nós temos recebido da plenitude de Deus. Nós não temos desculpa. Todos nós recebemos. O nosso crescimento é de graça em graça, graça sobre graça. Deus vai nos abençoando. É Ele que dá o crescimento. Outro texto que eu vi que Deus é perfeito em toda a sua criação é o texto de Romanos 1:17, que diz o seguinte: porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, é de fé em fé, de graça em graça. É Deus que te dá o crescimento, é Ele que te abençoa. Em outro texto, que eu quero compartilhar com os irmãos, ele está em 2 Coríntios 3:18. Ele diz o seguinte: quando contemplamos, refletimos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso é outra verdade, é Deus que nos dá os crescimentos. A palavra aqui, o que ela está dizendo, quando nós refletimos, quando nós meditamos, quando lemos a palavra, refletimos tudo aquilo que Jesus fez, meditamos, aquilo entra no nosso coração, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, nosso crescimento é de graça em graça, é de fé em fé e glória em glória. O crescimento, ele pode ser lento, mas ele é contínuo. Por isso que a palavra de Deus fala lá em, acho que parece que Filemon, você não está enganada, que aquele que iniciou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. O crescimento é de camada em camada, mas o crescimento, ele é contínuo. Creia, irmãos, por isso que você está em obras. Aquele que iniciou essa obra em você, Deus há de completá-la até o dia de Cristo. Creia nisso. E fala, irmãos, que os frutos são viçosos e vigorosos. Uma árvore de raízes profundas, plantadas em terra boa. O fruto é algo que acontece natural, sem esforço. Fruto na sua vida, irmãos, é algo que vai acontecer naturalmente. E o desejo maior desses frutos, a gente pode ver, que é o próprio desejo de Jesus. Em João 15:5 ele diz assim: se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Permanecer nele, em Cristo. Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Se você aprofundou as suas raízes, ela passou o lençol freático, ela atingiu a rocha, você vai dar frutos. Creia nisso, meu irmão. O fruto é um sinal evidente
da vida saudável da árvore. E aqui diz o seguinte, que o fruto do Espírito é a linda, calma, sempre progressiva manifestação por meio da conduta até idade avançada daquela nova vida que foi comunicada por Deus. Tem um texto que está em João 6, eu costumo dizer ele sempre, mas nós podemos achar depois aqui. Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Esse viverá por mim, de uma melhor compreensão, ele poderia ser traduzido diferente. Aquele que de mim se alimenta, manifestará a minha vida. É isso que Jesus está dizendo. Agora, irmãos, nós podemos, eu creio, pela fé, que nós podemos ter uma visão diferente da árvore. O fruto não é seu, meu irmão. O fruto é do Espírito. O fruto é uma manifestação do poder de Deus na nossa vida. Ali agora nós podemos ver diferente. Quando eu vejo o meu irmão, eu vejo o João, eu vejo o André, eu vejo o Daniel, quando eu olho para eles, eu tenho que ver Cristo na vida dele. Eu tenho que olhar para o meu irmão, ver Cristo. Por quê? Porque o irmão deve estar enterrado abaixo, nas raízes. Podemos ter uma visão diferente agora, olhando para isso. Eu creio, eu tenho uma visão diferente. Hoje, quando eu olho para uma árvore, eu posso ver Cristo na vida do meu irmão. Porque o seu irmão, meu irmão, eu sei que ele está com as suas raízes na rocha, lá embaixo, lá em fundo, negando-se a si mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria dizer para os irmãos que foi uma luta tremenda para estar aqui hoje. E eu creio, irmãos, tenho plena convicção do que vou falar para os irmãos. Nós temos que aprofundar as nossas raízes. Nós temos que ter uma vida de oração. Eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus mais do que aquilo que eu tenho tido. Como diz, Jesus falou assim, muitas vezes das provações, das lutas, às vezes é falta da gente dobrar o nosso joelho, de a gente orar, de vigiar, de buscar, de ter uma intimidade com Deus. Nós temos que ter uma vida de leitura da palavra. Isso são raízes profundas. Isso ninguém vê. A tua intimidade que você tem lá no teu quarto com Deus, de leitura da palavra, ninguém vê, irmãos. Mas isso são raízes. Elas são raízes profundas. Muitas vezes, que nem Jesus deu o exemplo do fariseu. Ele orava, ele jejuava, mas era a aparência. Jesus mandou tudo aquilo que ele fazia, aparentemente, para os outros ver. Jesus mandou fazer no oculto. Isso é raiz, irmão. Jesus mandou fazer no oculto. A tua intimidade que você tem com Deus, quando você ora, você tem aquela intimidade de falar paizinho. Isso é relacionamento, isso é intimidade, aqui no nosso meio. Às vezes o pai é nosso, o pão é nosso, mas nossa intimidade, lá no culto, no nosso aposento, no interior, no nosso quarto, o pai é meu, eu tenho intimidade, é paizinho. Tem intimidade com a palavra, meu irmão. A palavra de Deus, como eu já falei, é o único alimento que nutre a sua alma, que sustenta a tua alma, que sustenta a tua vida, que refrigera a tua alma. Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, como igreja. E eu creio, eu tenho fé, que temos sido abençoados nesses dias. E Deus vai continuar nos abençoando, edificando a nossa vida, porque o corpo edifica o corpo. Muito obrigado.
Deus abençoe. Amém?